A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, reunidas em São Paulo na quinta-feira, 18 de julho, as centrais sindicais formalizaram e decidiram como serão as manifestações de 13 de agosto, as grandes manifestações nacionais e os atos preparatórios que decorrerão até lá. E sobre estas decisões, sobre essas manifestações e atos preparatórios, conversamos agora com o sociólogo Júlio Turra, que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Nacional. Boa tarde, Júlio Turra. Prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Quantas centrais sindicais participaram da reunião desta quinta-feira que formalizou os atos, a realização desses atos e da grande manifestação de 13 de agosto? Bom, todas elas são, no total são 11, exceto a UGT, que se ausentou. Exceto a UGT, União Geral de Trabalhadores. E se estava presente e não tomou a palavra. Pode ser que algum companheiro da UGT estivesse presente, mas não tomou a palavra na reunião. E o que ficou decidido desta reunião da quinta-feira? Bom, a reunião ela fez uma avaliação sobre a luta que nós travamos desde o início do ano, né? Passando pelo 1º de maio, pelo 15 de maio, 30 de maio, pela greve geral de 14 de junho, que não foi o suficiente para a gente barrar essa nefasta reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, foi destacado em algumas falas, quase em todas elas, né, que essa pressão social que a CUT fez ao lado das demais centrais, junto com os movimentos populares, as duas frentes, né, Povo Sem Medo e Brasil Popular, a UNE, uma ampla frente, né, de organizações, de entidades não só sindicais, ela incidiu no debate congressual, minorou alguns danos da reforma, né, que acabou sendo reivindicada pelo Rodrigo Maia como a reforma do Centrão, né? E, de fato, se você comparar com a reforma que o Bolsonaro entregou junto com o Guedes, que tinha capitalização individual, saíram alguns itens da reforma, mas ela continua inaceitável. Esse foi o consenso. O trabalhador vai ter que trabalhar mais para ganhar menos de aposentadoria, né? Portanto, nós vamos continuar denunciando agora com os dados da votação em primeiro turno. Vamos exercer pressão no segundo turno, está previsto para começar em 6 de agosto. Estamos convocando uma grande manifestação com greves e paralisações, um Dia Nacional de Mobilizações, no dia 13 de agosto, quando a reforma deve estar saindo da Câmara para ir ao Senado, né? Vai-se de fato convocar uma greve nacional para 13 de agosto? Olha, o acordo de todas as centrais é fazer um Dia Nacional de Mobilizações, que inclui paralisações e greves daqueles setores que julgarem que estão, né, na ponta dos cascos para enfrentar uma nova paralisação nacional. Porque em relação ao 14 de junho, vários setores ainda estão lutando com multas, né, especialmente setores de transporte, que o setor de transporte da CUT paralisou a nível nacional, né? E outras centrais foi menor a adesão, houve até de última hora aqui em São Paulo, capital, o recuo de um sindicato que é filiado à UGT, né, e que suspendeu a paralisação de transporte no dia 14 de junho, mas de qualquer maneira houve muita judicialização, muita pressão patronal, então os sindicatos ainda estão, né, se virando para cobrir os prejuízos impostos por uma atitude antissindical, né, seja da justiça, seja da patronal. Então, o consenso foi de chamar um Dia Nacional de Mobilizações, assembleias, paralisações, greves, o que abre espaço para cada um entrar com o seu grão de areia aí nessa grande mobilização. Os que quiserem fazer greve, tiverem condições, vão fazer. Os que fizerem paralisações parciais serão bem-vindos e faremos atos em todas as capitais e cidades importantes ao final do dia. Desde as primeiras horas da manhã, agitação, paralisações, greves, e no final do dia, grandes atos de massa para reafirmar o repúdio das centrais sindicais e dos seus aliados, né, já mencionei os movimentos populares, contra essa nefasta reforma da Previdência. Bom, o Congresso Nacional está em recesso desde a quinta-feira, 18 de julho, só retoma os trabalhos no início de agosto. Neste período de recesso, de que forma as centrais sindicais pretendem pressionar os parlamentares? Nós elaboramos um calendário, primeiro numa plenária que a CUT fez no dia 15, segunda-feira já, né?
com as suas estaduais e ramos, né? Ramos são os metalúrgicos, os serviços, etc. E levamos uma proposta de agenda que foi bem recebida pelas demais centrais. Então, desde hoje, dia 19 de julho, né, estão sendo convocadas plenárias de mobilização em todo o país, nas diferentes categorias, para informar desse calendário e mobilizar as bases. Na semana que vem, de 19 a 26, a partir de hoje, de 19 a 26, plenárias nas bases, reuniões amplas, para preparar o dia 13 de agosto. Na semana subsequente, 29 de julho a 2 de agosto, concentrar nas bases dos parlamentares, que agora estão identificados, né, Arnaldo? Sim. Nós sabemos quem votou a favor desse ataque aos direitos previdenciários. Então, nós vamos com a listinha dos deputados que votaram a favor, né, buscar convencê-los nas suas bases, nas suas cidades de origem, onde eles têm mais votos, no sentido de cobrar um voto contrário no segundo turno. Né? O texto não pode ser alterado, mas o voto sim, não, né? Não pode. O texto não pode ser alterado a não ser por emendas supressivas. Mas aí cabe ao governo, ou ao Maia, né, colocar os 308 votos para recusar emendas supressivas. E para o período 5 a 12... Te dou um exemplo. O deputado Padilha esteve aqui na CUT no dia 15, deputado Alexandre Padilha, federal do PT de São Paulo, explicando que há, no próprio Centrão e mesmo na bancada evangélica, há terreno, por exemplo, para se derrubar, numa votação de segundo turno, que é a emenda supressiva, as maldades que são feitas em relação à viúva, né? Ou viúvo, que passa a poder receber menos que um salário mínimo de pensão, caso passe o texto de primeiro turno intocado. Então, o segundo turno, na verdade, ele não pode alterar o escopo geral da proposta, mas pode fazer destaques que suprimam algumas questões mais escandalosas, digamos assim, como pensões inferiores a um salário mínimo. Mas, evidentemente, não vai alterar o caráter geral da reforma. Em seguida, vai ao Senado. O Senado tem uma comissão de Constituição e Justiça, que tem um prazo para analisar a proposta, e as próprias lideranças do Senado têm dito que a tramitação será de 60 dias. Portanto, se ela entrar por volta do dia 13 de agosto, ela iria até o início de setembro. Então, nós temos ainda um período para fazer pressão, mobilizações. A primeira vai ser nesse dia 13 de agosto, e em função do balanço que faremos dela, não estão descartadas novas mobilizações, greves, paralisações, para exercer pressão sobre a votação no Senado. Bom, você relacionou a programação de atividades até 2 de agosto, depois teremos a semana que antecede a grande manifestação nacional, 5 a 12 de agosto. O que vai acontecer nesse período? Essa é uma semana de mobilização, né? No dia 6 de agosto, inclusive, nós acordamos que vamos concentrar sindicalistas em Brasília para fazer uma calorosa recepção aos parlamentares. Porque essa semana de 5 a 12 está previsto, né, a chegada dos parlamentares em Brasília no dia 5. Né? No dia 6 pode ser que se inicie o segundo turno. De qualquer maneira, o Rodrigo Maia está querendo resolver o segundo turno entre 6 e 8 de agosto. Então é um período em que nós enviaremos de todas as centrais sindicalistas a Brasília para visitar parlamentares nos seus gabinetes, para ocupar o Salão Verde, né, com a nossa presença. Se formos impedidos, como ocorreu no dia 10 de julho, vamos fazer manifestação do lado de fora da Câmara dos Deputados. Isso que eu quero lhe perguntar, se haverá manifestações na área externa do Congresso. É o mais provável, né, pelo que nós vimos no primeiro turno, não? Sim. De qualquer maneira, nós vamos concentrar algumas... O objetivo fixado na reunião é pelo menos 2.000 sindicalistas em Brasília, nesse momento, de retomada da discussão na Câmara dos Deputados. E jogar toda a energia para paralisações, greves e mobilizações no dia 13. E em relação aos senadores, alguma forma de pressão já definida por parte das centrais sindicais? Estamos buscando em cada estado, cada um deles, e expondo os nossos pontos de vista, né? Já estamos antecipando a pressão em cima dos senadores, né? Estamos antenados, graças às bancadas de oposição, né, das manobras que já se anunciam lá no Senado. Por exemplo, te dou uma: a questão da inclusão de estados e municípios,
né, o senador Tasso Gereissati, tucano, estaria propondo não mexer no que veio da Câmara, porque se não mexe em nada que veio da Câmara, vai para a sanção presidencial. Se mexer em algum ponto do que veio da Câmara, volta para a Câmara. Né? Então, o que para nós seria o ideal, daria mais tempo para a mobilização. Agora, o Gereissati, sabendo disso, está propondo uma PEC paralela, né? Sim. Para incluir estados e municípios. Seria Uma segunda PEC, proposta. uma segunda proposta seria de iniciativa do Senado, seria aprovada no Senado e iria para a Câmara e volta, que incluiria estados e municípios também nessa malfadada reforma previdenciária. Mas isso nós vamos acompanhar, né? Perfeitamente. Vamos acompanhar dia a dia, porque contamos também com as recorrentes atrapalhadas do governo Bolsonaro, né? Que criam crises quase que cotidianas. Então, por exemplo, no Senado vai ter a rumorosa indicação do 03, do filho do presidente, para ser embaixador dos Estados Unidos. O mais alto posto diplomático do Itamaraty seria ocupado por esse rapaz acelerado, Eduardo Bolsonaro, né? O presidente parece estar insistindo nisso. Isso pode provocar ruídos, pode provocar atrasos, pode provocar situações que favoreçam a nossa pressão para derrotar essa reforma. Júlio Turra, nós queremos agradecer imensamente a você pelas atenções constantes com a Sputnik Brasil. Muito obrigado e até breve, meu amigo. Muito obrigado a você e um alerta aí a todos os seus ouvintes que fazem parte da classe trabalhadora. O jogo está sendo jogado, não vamos jogar a toalha, vamos continuar na pressão, na mobilização, paralisações, greves onde reunimos as condições, porque essa reforma, apesar da desidratação, continua sendo crudelíssima, muito cruel para a classe trabalhadora brasileira. Um abraço. Sociólogo Júlio Turra, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik do Brasil. O sociólogo que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, falando do que ficou acordado na reunião de 18 de julho de todas as centrais sindicais, com vistas à organização da grande manifestação nacional de 13 de agosto e dos atos preparatórios que decorrerão a partir desta sexta-feira e até lá, em razão da votação da reforma da Previdência Social no Congresso Nacional. A votação da reforma será retomada a partir de 6 de agosto para o segundo turno da votação na Câmara dos Deputados e em seguida será encaminhada ao Senado Federal.